Dom Denis foi o sexto rei de Portugal. Reinou 46 anos, entre 1279 e 1325. Poeta e protetor dos trovadores. Ficou conhecido como o Rei Trovador. Também incentivou a agricultura, o que lhe valeu outro cognome, o Rei Lavrador. Dom Denis nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 9 de outubro de 1261. Filho de Dom Afonso III, da dinastia de Borgonha, e de sua segunda mulher, Dona Beatriz de Castela e Gusmão, era neto do rei Afonso X de Leão e Castela. Dom Denis recebeu uma verdadeira educação de príncipe, mas a ascensão ao trono não foi pacífica. Com a morte do rei Dom Afonso III, em 1279, o infante Dom Afonso reclamava o direito à coroa. Alegava ser ele o legítimo herdeiro, pois seu irmão Dom Denis tinha nascido antes de o Papa ter reconhecido o casamento de Dom Afonso III com Dona Beatriz, o que fazia o primogênito um ilegítimo. Porém, Dom Denis foi aclamado em Lisboa em 1279. Provocador, Dom Afonso, que era senhorio de várias vilas, entre as quais Vide, na região do Alentejo, mandou murá-la, manifestando seu poder sobre aquelas terras. Dom Denis aproveitou o desafio para mostrar ao irmão que as suas ambições não vingariam, e, acompanhado por homens de seu mando, submeteu o irmão à obediência régia. Dom Denis I buscou pacificar as relações com o Papa, que no reino de seu pai havia recebido dos clérigos um rol de 43 queixas, entre elas a do costume e a de maus tratos aos homens de Deus. O Papa havia interditado o reino, o que significava que estavam proibidos os ofícios litúrgicos nos locais públicos, uma das penalizações que, dirigido ao rei, castigava também o povo. Conciliador, Dom Denis I iniciou o processo de negociações com o Papa, que culminaram em 1289 com a Concordata de Nicolau IV. O cognome de Lavrador veio das medidas que o rei Dom Denis I tomou para estimular a agricultura. Distribuiu terras aos colonos, mandou construir canais e secar pântanos, para que as terras inúteis se transformassem em terrenos agrícolas. Com o mesmo propósito, idealizou o Pinhal de Leiria, que mandou semear para impedir que as areias se acumulassem nas planícies mais férteis. Os campos bem cuidados permitiram os excedentes e com eles aumentaram as trocas comerciais em Portugal e também no estrangeiro, principalmente com a Inglaterra, Bretanha e Flandres. Para facilitar as exportações, que se faziam sobretudo por mar, contratou marinheiros experientes para que ensinassem os portugueses. Ele mesmo foi a Gênova buscar o líder naval Manuel Pesanho. A literatura também foi beneficiada no reino de Dom Denis I, que fundou a primeira universidade do país, que funcionou em Lisboa e depois foi transferida para Coimbra. Deu oportunidade de estudo ao clero e aos leigos. Poeta e protetor dos trovadores e jograis, compôs diversas cantigas distribuídas por todos os gêneros. 73 cantigas de amor, 51 cantigas de amigo e 10 cantigas de escárnio e maldizer. Foi o primeiro rei de Portugal a assinar seus documentos com o nome completo. Dom Denis foi um rei essencialmente administrador e não guerreiro. Envolveu-se na guerra com Castela em 1295, mas desistiu dela em troca das vilas de Serpa e Moura. Pelo Tratado de Alcanises, em 1297, firmou a paz com Castela. Quando foram definidas as fronteiras atuais entre os dois países ibéricos, Dom Denis acompanhava de perto as atividades do reino. Fazia-se acompanhar dos documentos necessários
ao seu destino em um baú com 2 fechaduras, que se chamava Arcaborra. O restante dos documentos, como testamentos, contratos ou doações, os guardava no mosteiro de Alcobaça ou no de Santa Cruz de Coimbra. Em seu reinado, Lisboa acentuou-se como local de permanência da corte régia. Dom Denis casou-se com Dona Isabel de Aragão no ano de 1282, em Tracoso, Portugal. O escolhido por seus pais, Dom Pedro III de Aragão e Dona Constança. Isabel estava mais inclinada a encerrar-se em um convento. No entanto, como era submissa, encarou a vontade dos pais como um pedido dos céus. Traída pelas aventuras amorosas do marido, Isabel dedicou seu amor e carinho aos pobres. Com um grande coração, além de seus 2 filhos legítimos, Dona Constança, que casou com o rei Fernando IV de Castela, e Dom Afonso, o herdeiro do trono, e também acolheu os filhos ilegítimos do rei. Após a morte do marido, ela retirou-se para o mosteiro das Clarissas de Coimbra, onde passou a viver como religiosa, após doar todos os seus bens pessoais aos mais necessitados. Dom Denis I faleceu em Santarém, Portugal, no dia 7 de janeiro de 1325. Foi sepultado no convento de São Denis, em Odivelas, distrito de Lisboa, Portugal.